Oi, tô aqui com o vlog de leitura. Hoje é sábado à noite, 8h18 da noite. Estava eu o dia todo gravando muitos vídeos pro clube e pro projeto Dostô em Ordem Cronológica. Eu passei literalmente o dia todo falando e gravando sobre o duplo, né? Ou o sósia aqui nessa edição, que eu faço tanto pro clube quanto pro projeto Dostô, vídeos capítulo a capítulo para cada livro. Então foi isso que eu fiz o dia todo. Falei, bom, vou gravar o meu vlog falando de outras coisas agora pra gente dar uma desopilada. E vou testar esse formato com vocês me digam o que acham. O que eu pensei? Tá rolando uma leitura por aqui, a minha leitura de antes de dormir, uma coisa bem leve, assim, bem corriqueira, que é este livro, O Corpo, do Bill Bryson. Também tenho a versão física. Esse livro é um dos meus xodós, e eu comecei o vídeo falando do clube, por causa desse livro, literalmente desse livro, que eu criei o formato do clube como ele é hoje. Então, os vídeos que eu chamo de Lei Surta, lá pro clube, pro projeto Dostô, são esses vídeos onde eu comento capítulo a capítulo, faço conexões com outras obras, e é um pouco isso que eu vou fazer aqui hoje. Surgiu porque em determinado momento que eu estava lendo esse livro, eu senti necessidade de comentar ali sobre uns detalhes e eu dei esse nome de Lei Surta. E depois isso virou o carro-chefe do clube. Inclusive, segundo semestre do clube, as inscrições vão abrir, as vagas para o segundo semestre vão abrir dia 18 de junho. Eu vou deixar o link da lista de espera, se já estiver pronto, quando eu postar esse vídeo, aqui na descrição do vídeo, tá? Os livros já estão decididos, depois eu vou gravar mostrando pra vocês. Então eu achei que é muito simbólico, assim, muito válido trazer uma espécie de lei surta sobre o livro que deu início a tudo. Então eu tô aqui com o meu computador, com as minhas anotações, metade da tela aberta no Kindle com as anotações, a outra metade com as minhas anotações aqui digitadas, e nós vamos fritar um pouco. Prepare-se. Seguinte, comentei que é a minha leitura de antes de dormir, né? E eu vou fazer um adendo que, apesar de ter esse livro, né, na versão física, eles são uma delícia, a diagramação, as imagens, esse livro, ler essa edição é uma satisfação gigante. Só que para ler já deitada, eu tenho funcionado muito melhor no Kindle. Eu avisei lá no Instagram, inclusive, se você não me acompanha por lá, vou deixar o link aqui também. Tava na promoção o e-book por R$11, aí eu aproveitei. Então eu posso ler com a luz apagada, sem incomodar o Samuel, coitado. Sem levar um monte de lápis, caneta, caderno, e aí eu agito, porque eu vou começar a escrever, vou querer gravar, não sei o que, não sei o que. Então, lendo pelo Kindle eu consigo relaxar. Então tem sido o meu livro de antes de dormir. Tô relendo uma boa parte que eu já tinha lido lá em 2020, só que eu não terminei naquela época. Aí a galera vem, nossa, não terminou? Não terminei. Engavetei ele naquela época, agora estou de volta e já tô aí quase na metade do livro. Vamos lá pro surto, então. A situação aqui está assim. Kindle em mãos, aqui o aplicativo aberto do Kindle, né, com as minhas marcações, minhas anotações do roteiro do vídeo. Aqui tem o meu fichário que eu vou fazer a conexão com o livro aqui, outros livros para conectar, esses daqui do Dostô, que estavam de mais cedo, eu não tirei. E eu ali com o meu, assim, super tecnológico tripé, como vocês podem ver. Ai, meu Deus. Vamos falar, então, sobre Corpo, do Bill Bryson. O que acontece? Eu tenho uma predileção especial por livros que provocam a minha percepção sobre as coisas. Por isso, inclusive, que eu gosto tanto de ler sobre física. Quando eu falo desses livros, inclusive, dessas temáticas mais aleatórias, não é como se eu estivesse colocando assim, nossa, eu super entendo sobre tudo de física. Não é nada disso. Não é que eu entendo tudo, mas eu gosto da sensação de ler e até das coisas que eu não entendo, porque faz parte, não tem como eu presumir que todos os livros que eu tiver contato, eu vou entender 100%. E essa sensação de incômodo, de não entender tudo, é importante e faz parte do processo. Então eu gosto de me sentir desafiada, eu gosto de perceber que tem coisas que estão muito mais, nossa, muito mais à frente. Enfim. E com o corpo,
isso acontece de um jeitinho bem especial. Vamos lá. Por mais que... Aqui, ó, um guia para usuários. Se você tem um corpo, esse livro é pra você. Bem isso, assim, qualquer pessoa. Esse não é um livro teórico demais, nem iniciante demais num sentido bobinho, assim, sabe? Muito folheto. Não é livro da quinta série. O Bill Bryson, ele tem, ao mesmo tempo, isso aqui eu gosto muito nele, ao mesmo tempo que ele consegue ser super irônico e eu dou gargalhada, vou comentar alguns trechos, ao mesmo tempo que eu dou gargalhada, eu também me emociono, porque ele passeia entre esse lugar da ironia e ser engraçadinho, com uma descrição muito poética, fazendo comparações e analogias, e que levam a gente para filosofar mesmo. Ele coloca o organismo, o corpo, o que é um ser humano vivo, um corpo funcionando, ele coloca isso numa perspectiva com o universo, sabe? Com comparações, assim, uma coisa... comparações muito mais abrangentes. E eu acho isso muito bonito, porque ao mesmo tempo que a gente é tão irrelevante, tão poeira espacial, tudo que está acontecendo, ele coloca assim como se fosse milagroso mesmo. Recentemente, eu estava assistindo uma aula, recentemente não, já faz um tempo, uma aula do Eslen Delanogari, não sei se vocês conhecem, sensacional. Ele tem como se fosse uma Netflix da neurociência para leigos, assim, neurociência, comportamento e tudo mais. E em uma das aulas, ele fala sobre a homeostase, que é tudo que precisa acontecer, todos os níveis ali que precisam funcionar no seu corpo para que você esteja vivo. E esse funcionamento, ele é muito delicado, muito específico. Então, quando a gente olha para um corpo funcionando, é um negócio assim, então, caraca, é realmente um milagre. Tudo que precisa estar perfeitamente sincronizado, desde o detalhe da batida do coração, o seu pulmão, o seu cérebro, quando você para pra entender como que a sua visão funciona, como que o seu ouvido... Cara, o seu ouvido, você já parou pra pensar? O que tem aqui? O que acontece no seu ouvido? O que você escuta? E eu gosto muito dessas fritações, assim. Eu gosto muito de reparar no que aparentemente é óbvio, mas não é óbvio. Até que você saiba, né? Então, eu já gostava bastante de aprender. Tanto é que nessa aula do Wesley eu tava estudando sobre fisiologia do corpo. Eu gosto. Mas nesse livro, ele dá umas informações tão curiosas, como, por exemplo, se você pegar todos o comprimento dos seus vasos ali, da sua rede circulatória, dá pra dar, acho que 2 voltas na Terra. De tão grande que é. Como isso cabe no meu corpo de 1,70 m? Eu não sei. E muitas outras coisas a gente não sabe. Então, por exemplo, não se sabe porque temos digital. Não existe uma explicação para isso, pelo menos até a época que ele escreveu esse livro. E não se pode afirmar com absoluta certeza que as nossas digitais são únicas, de fato. Então, várias coisas ele explica com uma riqueza fascinante de detalhes, mas na hora de dizer por que aquilo é aquilo, ele... a gente não sabe, é assim, mas não sabe pra quê. Funciona, mas a gente não sabe como. É dessa forma, mas poderia ser de outra. E eu acho isso sensacional. A gente chega até aqui. Essa altura do campeonato, ChatGPT, cara. Até pouquíssimo tempo atrás eu não sabia nem o que era o ChatGPT. Quando eu descobri, eu falei, cara, não é possível, não acredito que eu tô vivendo essa era. Mas que ainda assim a gente não sabe o motivo de coisas como, por exemplo, porque ele fala que não sabemos por que os nossos dedos enrugam quando a gente tá na água. Cara, e tem coisas que muito provavelmente a galera das pesquisas, elas não vão investir tempo e dinheiro para saber certos detalhes mórbidos, assim, certos detalhes muito detalhezinhos. Mas eu acho isso incrível. Tem coisas que... Tá. E que, mais legal ainda, talvez nem precise ter uma explicação.
é assim porque o corpo é desse jeito, sabe? Que a gente gosta, né? Essa coisa meio espírito de criança. Por quê? Por quê? Por que é assim? Por que é assado? E vem o Bill Bryson e faz a gente lembrar. Nós somos assim. O seu corpo funciona dessa forma. Porque sim. E eu acho isso... continuando aqui, vamos lá. Um aspecto que eu gosto muito nesse livro é como o Bill Bryson dá vida para os nossos órgãos, para o que habita o nosso corpo, né? Micro-organismos e várias coisas mais. Como, por exemplo, o nosso DNA bacteriano tem menos escrúpulos do que a gente imagina. Ou como os micróbios não estão nem aí para nós. Ele coloca como se esses órgãos e, enfim, elementos tivessem consciência. E quem fez isso, agora um paralelo bem aleatório, quem fez isso de maneira apaixonante, emocionante, foi o Chekhov, na Steppe. Esse livro chama A Steppe, História de uma Viagem. A gente leu agora em maio, lá no Clube das Jovens Senhoras, meu clube de leitura. E esse livro é simplesmente um dos mais bonitos que eu já li na minha vida. Que saudade dele. Então, é um menino de 9 anos que está viajando pela Steppe para morar em outra cidade e poder ter uma vida melhor. Acabei de ver que o meu negócio sumiu aqui. Então, ele está nessa viagem pela Steppe. A gente tem o foco tanto nele quanto na Steppe em si. E o autor o narrador descreve a Steppe como se ela fosse viva de fato. Então, a Steppe em redor do túmulo parecia melancólica, tristonha, pensativa, o capim mais desolado. Tinha-se até a impressão de que os grilos cricrilavam de modo mais contido. Eu poderia citar, assim, uma dúzia de passagens. Mas durante o livro todo a gente tem essa riqueza, assim, de detalhes em relação à Steppe, como se ela fosse um ente, assim, como se ela fosse uma entidade mesmo, e os bichos, a natureza de maneira geral, ela tivesse consciência. Eu achei curioso isso, porque é exatamente o que o Bill Bryson faz, e que nos aproxima do nosso próprio corpo. Olha que loucura! Então tem um momento que ele tá falando sobre ácaros, e ele descreve como se a gente pudesse ouvir eles mastigando. Da maneira como ele descreve, eu falei, cara, será que se eu ficar em silêncio, capaz que dá certo? Porque é tão real do jeito que ele coloca. E eu gosto desse rolê, acho que é isso que uma das coisas que me encanta mesmo. Poxa, tá aqui, né? Pô, meu corpo tá aqui. Seu corpo está aí. E tudo funciona de uma maneira que você não precisa pensar. Ah, Fernanda, isso é óbvio. Sim, isso é óbvio, mas a gente às vezes nunca parou pra pensar nisso. Né? Seu coração tá batendo o tempo todo. Tá muito aleatório isso aqui, mas é isso aqui. Fala, Fernanda, gente, é isso aqui, entendeu? São as estranhezas que me compõem, faz parte. Continuando aqui algumas peculiaridades. Então, do primeiro capítulo, por exemplo, o primeiro capítulo, aliás, segundo capítulo, por fora é pele e pelo. Então, ele tá falando só sobre aleatoriedades disso. A cada ano, a gente deixa cerca de meio quilo de poeira, né, células mortas no ar. Olha só que interessante. Não temos receptores de umidade. É por isso que você não consegue discernir se está molhado ou simplesmente está gelado. Quando você vai pegar a roupa no verão, tá muito frio, parece que ela tá molhada ainda, mas ela tá gelada. A gente não tem receptor de umidade. Esses dias eu tava me contorcendo, literalmente me contorcendo de frio embaixo da coberta. Foi coincidentemente, um dia antes de eu ler esse capítulo sobre isso. E eu falei pro Samuel, parece que meu pé tá molhado, tô com muito frio no pé, parece que ele tá molhado. Aí no dia seguinte eu falei, Samuel, eu não tô louca, eu fiz a comparação certa. Porque não temos, por que não temos receptores de umidade? Você sabe? Ninguém sabe, meu corpo é assim. Meu Deus do céu. No capítulo 3, sobre esse capítulo 3, seu eu microbiano. Ele vai falar sobre vírus, bactérias, micro-organismos de maneira geral. E eu achei, até agora metade do livro, uma das partes mais bizarras, ainda mais considerando depois tudo que vivemos aí na pandemia, né? Então,
Depois que isso aconteceu, eu nunca mais li sobre esse assunto, assim, da mesma maneira. Olha só, abrigamos trilhões e trilhões de micróbios. Você consegue? Assim, ó, trilhões e trilhões. E eu adoro isso também, como que ele chama atenção pro inconcebível. É a mesma sensação de estudar sobre o universo, né? Você pega aí para ler umas coisinhas sobre astronomia, ou mesmo sobre o micro, né? Física quântica, aqui, ó. Eu até tô com um livro do Carlo Rovelli para fazer uma conexão aqui. Trilhões e trilhões de micróbios no seu organismo neste momento. Você consegue conceber isso? Eu não consigo. Fornecem 10% das nossas calorias, esses micro-organismos. Aí essa parte aqui é sensacional. Nossos genes não são substituíveis, mas as bactérias podem trocar genes entre si. Ele faz uma comparação como pokémons, como no Amar esse homem, e passam por mutações com mais frequência. Então ele fala assim, os seus genes, eles são insubstituíveis, não tem como trocar os seus genes. Mas o DNA bacteriano é mutável, olha só. As bactérias que já convivem conosco em quantidade que desafiam a imaginação. Se pusermos todos os micróbios da Terra numa pilha e toda a vida animal em outra, a pilha dos micróbios seria 25 vezes maior. Olha o que ele faz a gente imaginar. Todos os micróbios no mundo numa balança e todos os bichos do mundo na outra parte da balança. E a dos micróbios seria maior. Não se iluda, o planeta dos micróbios. Estamos entregues aos seus caprichos. Olha aí, ele dando, assim, uma certa vida a mais, né? Eles não precisam de nós. Sem eles, nós morreríamos um dia. Você, pessoa que está me assistindo, tem cerca de 30 trilhões de células humanas. E entre 30 e 50 trilhões de células bacterianas. A carga total disso chega a quase 1,5 kg, que é mais ou menos o tamanho do seu cérebro. O que você vai fazer com essa informação? Você vai deitar na cama e você vai ficar lembrando disso e fritando com isso até você dormir. De nada, não precisa nem contar carneirinho. É só ler o livro do Bill Bryson ou ver esse vídeo, né? Da perspectiva genética, temos cerca de 20 milhões de genes bacterianos, de modo que geneticamente você é mais ou menos 99% bactéria e quase 1% você mesmo. Olha que interessante. Um dos meus capítulos favoritos, sem dúvida, é o capítulo sobre o cérebro. Ai, que vontade. Talvez eu faça isso em outro momento, fazer tipo Lei Surta lá do clube e comentar o capítulo todo aqui. Porque, assim, tem tanta coisinha e tem coisa que eu só consigo comentar se eu tiver explicado o que ele fala antes, porque senão eu vou jogar informação aqui aleatória, não vai fazer sentido. Mas, assim, o cérebro, ele representa 2% do peso do corpo. Só que ele gasta cerca de 20% da nossa energia. Apesar de ser bastante na proporção, a forma como essa energia gasta é extremamente eficiente, ele pontua. Por quê? O cérebro, assim, funcionando, ele exige apenas cerca de 400 calorias. E eu fiquei muito triste em saber que pensar muito, estudar e tal, não muda absolutamente nada nesse ganho, nessa perda de calorias. Que coisa triste, né, gente? Se o estudo recompensasse da mesma forma que puxar ferro, pois é. E tô aqui, ó, tô falando com vocês nesse momento, moída de dor de academia, né? Porque vai a gente ficar só estudando. Dá bem errado, dá errado. Cada neurônio se conecta a milhares de outros neurônios, produzindo trilhões e trilhões de conexões. E são essas as conexões que fazem a gente ser mais inteligente, e não o número de neurônios. E por bastante tempo achava-se isso, né? Que o que determinava a sua inteligência era o número de neurônios que você tem, e não a interconexão deles. Sensacional, sensacional. Aí ele cita, olha só, ele cita David Eagleman, neste livro aqui, O Cérebro, uma biografia. Este livro é literalmente uma biografia do cérebro. Fascinante, maravilhoso. Se você tem, igual esse aqui, Guia para Usuários, se você tem um cérebro, vale a pena ler esse livro. Até pouco tempo ele estava disponível no Kindle Unlimited. Então é um livro chuchuzinho também para você ler antes de dormir. Aí você fala, Fernanda, mas é aí se eu não entender tudo. Tudo bem, você vai ficar muito impressionado com umas coisas e você vai dormir.
Exatamente, pra mim é uma forma de relaxar. Porque vou eu pegar um livro que me prende, assim, de ficção. Ah, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Inclusive, o meu canal chamava Só Mais Um Capítulo, vocês sabiam disso? Quem é dessa época? Me contem aqui. Uma coisa bastante interessante nesse livro, que eu acho que caiu muito bem na escolha do autor, é que junto com todas essas explicações, regadas de um humor bastante perspicaz e das analogias poéticas e tudo mais, ele também ele faz uma contextualização histórica das principais descobertas, o nome das pessoas envolvidas, então tem lugares, elementos, nervos, enfim, nomezinhos que damos, que já demos ao nosso corpo, coisas dentro do nosso corpo, vou facilitar, que tem o nome de quem descobriu. E é muito interessante você saber que, tem uma parte do seu cérebro que chama tal, porque fulano de tal que descobriu. Vai mudar na sua vida? Não vai mudar se você não quiser que mude, porque se você quiser que mude, pode ser um negócio mais interessante, não é mesmo? Beleza. E ele faz essa contextualização histórica. Então, acho que fica bem completo, sabe? Você entende melhor como, às vezes sim, às vezes não, porquê daquilo, que às vezes ele não pode entregar essa explicação, e como que chegamos até essa descoberta, sabe? Aí me lembrei do quê? Do Polímata, do Peter Burke. Eu gosto bastante desse livro. Tem nomes citados aqui que estão aqui. Então, essas pessoas, vou chamar de pessoas bizarras, que foram muito importantes aí para a história da nossa humanidade, porque essas pessoas estudavam muitos assuntos e proporcionaram estudos bastante relevantes sobre diversos temas. Então, aqui temos de Leonardo da Vinci a Susan Sontag. Eu diria que são as pessoas interessantíssimas. Ele mistura aqui homens e mulheres de diversas épocas. E fica a indicação também, se você é uma pessoa curiosa como eu, que gosta de ler sobre pessoas interessantes, pessoas interessadas. Então, um livro de pessoas interessantes para pessoas interessadas. E uma outra questão também, acho que eu vou... uma última questão que eu queria comentar é como ele fala em vários momentos sobre o envelhecimento, direta ou indiretamente. Então, não basta o nosso corpo funcionar de um jeito tão magistral. Tem a frase dele, eu deixei aqui para comentar com vocês. O milagre da vida humana não é sermos dotados de algumas fragilidades, mas estarmos repletos delas. Então não basta funcionar de um jeito tão específico em tantas instâncias, mas a forma como a gente percebe o nosso envelhecimento e como sistemas diferentes, detalhezinhos diferentes desses processos acontecendo são afetados pelo envelhecimento. Nossa, eu frito muito em relação a isso. Quando eu mudei pra cá, de volta, eu tô morando na cidade que eu morei por bastante tempo. Passei 4 anos fora e voltei pra cá. Não é o lugar que eu nasci, né? Sou paulista, tô morando no sul de Minas agora, no interior. E quando eu voltei pra cá, eu me assustei um pouco, assim, eu tive essa reação de ver pessoas que eu já não via há mais do que 4 anos, de pensar, caraca, as pessoas estão envelhecendo. Eu também, mas pessoas que já eram bem mais velhas do que eu, ficou mais nítido isso. E é uma coisa óbvia, mas às vezes a gente esquece também, né? A gente não para pra reparar. Envelhecimento é um tema que me fascina. É aquele fascinante que tem um gostinho amargo, de certa forma também, né? E tem funcionamentos no nosso corpo, que ele fala, que se danificados, eles não voltam ao normal. Então, por exemplo, tem uma parte do nosso ouvido que todos os outros mamíferos, eles recuperam se essa parte for danificada, mas nós não. E partes que, inclusive, com o decorrer da idade, tendem a dar problema sozinho. A forma como envelhecemos e como a gente percebe isso, como o nosso psicológico lida com isso, né? Não sei se você já conversou ou já ouviu alguém falando, por exemplo, de uma pessoa idosa, que ela já fala assim, quero ir embora, quero morrer, já deu pra mim, eu não quero mais viver, eu já tô cansado de viver. Como deve ser isso, né? Como que deve ser processar esse tipo de sensação?
eu já vivi tudo que eu tinha pra ver, eu já vi o suficiente, eu não quero mais isso aqui, eu só quero... E isso vai ter tudo a ver com, não sei se o próximo vídeo, mas um dos próximos, conectando 2 livros que eu li recentemente e que alteraram a química do meu cérebro, com certeza. Eu não consigo despedir, não consigo parar. Fui desligar o Kindle, bati o olho aqui. O pâncreas é uma glândula, o baço não. O pâncreas é essencial à vida, o baço é dispensável. No todo, o pâncreas produz diariamente mais de 1 litro de suco pancreático, quantidade bastante prodigiosa para um órgão de seu tamanho. O pâncreas é uma glândula, o baço não. Fica com essa. Eu falei de livros para ler antes de dormir e eu consegui aproveitar umas promoções do Kindle ultimamente. Eu tô bem satisfeita com esses livros, depois eu preciso catalogar aqui, porque, né, Deus me livre não saber o que eu tenho num aparelhinho cheio de livros e coisas interessantes. Eu tenho pavor de esquecer que eu tenho determinado livro, que eu poderia estar aproveitando ele. Então, eu gosto de catalogar, deixar tudo bem organizado. Então, temos aqui o corpo, onde eu parei com as anotações aqui, tá em 33%. Esse aqui é a amostra de um livro que eu tenho físico, mas eu quero muito a versão em e-book, só que ele ainda tá caro. Tô esperando, deixei só a amostra aqui, tô esperando ele baixar. Livro recentemente lido. Esse aqui do Gabo que eu comprei em promoção também. Esse aqui foi indicação. A Ju, ela manja desde, assim, teoria musical, linguística, bichos. Ela é maravilhosa, então, umas indicações aleatórias. Esse aqui que é um livro que conecta a história da humanidade com os mosquitos. Com a influência dos mosquitos. Bem a minha cara esse livro. Tem algumas amostrinhas, ó, que eu pego pra dar uma olhada. Física quântica, tudo normal por aqui. Contos do Machado, amostra também. Esse aqui é do mesmo autor, do corpo. Esse aqui sobre genética. Mas ainda bem que eu peguei a amostra, porque ele não é exatamente o que eu tava a fim de ler no momento. Então, ainda bem que eu não comprei precipitado e nem a versão física também, né? Esse aqui é um dos que eu tô doida pra ler. A Patti Smith, eu nunca li nada dela. Esse livro, ela fala bastante sobre o processo de escrita, sobre literatura, enfim, reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais. Adoro. Esse aqui eu já peguei pra dar uma olhada, que tô tentando enxergar, meu Deus do céu, Romancista como Vocação. Eu peguei pra dar uma olhada, mas não vai ser por agora. Esse aqui é a amostra de um livro da Patti Smith também. Coisa mais linda esse livro, mas tem que ser na versão física. Esse aqui não tem como. Umas amostras, livro que eu li recente no clube. Esse aqui é a amostra, esse aqui eu comprei. Esse aqui provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler. Dessa série de livros para ler antes de dormir. Esse aqui de entrevistas da Paris Review com vários autores bacaníssimos. Eu tô... Assim, às vezes eu intercalo entre o corpo e ele, então tô seguindo. E sobre neurociência também. Sylvia Plath, mas aí tem que estar com os chakras alinhados. Consegui aproveitar, aliás, esses todos aqui do Borges estavam com um preço sensacional, assim, todos menos de R$10. E foi uma ótima compra. Aqui também, Diários da Susan. Eu tenho a versão física desse. Ai, não era pra abrir. Diários da Susan. Esse aqui, Silvia, ele foi muito citado pelo Humberto Eco no livro 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. Então, ele tava bem baratinho. Em algum momento eu vou ler, deixei ele garantido aqui. Esses também, numa leva de promoções da Book Friday, comprei por preço maravilhoso. Esses dois eu tenho a versão física, mas são livros que eu tenho vontade... Assim, na verdade, eu tô precisando fazer um vídeo só sobre isso. Livros pra ler no Kindle, livros pra ler na versão física. Enfim, depois eu volto pra comentar mais sobre isso. Até coloquei uma luz mais forte aqui, aproveitar pra comentar sobre os materiais que eu tenho usado mais. Às vezes eu faço essas atualizações lá nos stories, mas some depois de 24 horas, né? Então, acho que eu vou começar a fazer isso aqui com mais frequência. Focar em fazer aqui e não só lá, né? Vamos lá. Os materiais que eu tenho usado mais, então. Eu vou começar pelas lapiseiras. Essa daqui, desde que eu descobri, virou, assim, o meu xodó. É uma lapiseira 2.0, o grafite dela. Então, ela é bem grossinha. E pra
grifar livro, né, pra sublinhar, eu acho muito prático porque é um traço, assim, sem esforço, mais grossinho e mais forte. Aqui, só escrevendo assim, normal, não dá pra ver tanta diferença. E temos uma ladrazinha. Catarina. Ela responde. Voltando. Então, essa aqui é 2.0 dessa marca Famix. E a ponta sai e dá pra apontar. Ela cabe certinho aqui. Foi uma seguidora minha que falou, a Ana. É uma coisa, assim, mágica. E essa aqui é uma lapiseira 07, que eu gosto bastante. A 07 e a 09, mas eu tenho usado mais essas duas. Essa aqui eu uso principalmente na margem dos livros, porque cabe mais informação. E às vezes eu marco só com ela. Mas não é difícil usar as duas. Sim, coisa de xarope, mas... meus gostos, minhas regras, não é mesmo? A gente tem que falar o óbvio às vezes. O gato tá aqui só esperando o momento de roubar minhas coisas. E eu vou ter que tampar esse negócio? Não vai dar. Vou botar no estojo. Caneta preta. A que eu tava mais gostando nesse momento, nem tá aqui, inclusive, porque este gato laranja roubou de um jeito que eu não... Assim, eu procurei pela casa e não achei. Eu não sei onde que ela enfiou. O meu pódio continua com essa aqui, de muito tempo, que a tampa ela roubou também. Que é a Pilot BP1 Inox, a primeira que eu anotei. Ela já tá até acabando, tanto que ela tá menos preta do que a outra. Mas é super barata essa caneta, é uma das mais baratas que tem no mercado e, assim, é a minha favorita de todos os tempos. Eu acho ela, sim, perfeita. E essa daqui que eu tenho gostado bastante também, comprei pra experimentar, ela tem um preço bom. Acho que ela é um pouquinho só mais cara, deve ser uns 4, 5 reais. Cis Pentonic, ela é 0,7 também, mas eu tenho a impressão que ela parece mais grossa um pouquinho e ela é bem preta, tá? Eu só não acho tão confortável quando aqui é mais grosso, passa a ser menos confortável depois de um certo tempo que eu tô escrevendo. Então, nesse quesito eu prefiro ela. Mas é uma caneta muito boa, tá? Bem macia, ela não seca tão rápido quanto essa, mas, enfim, maravilhosa. Essa Bic azul, eu gosto bastante dessa linha, da Bic, que é tipo o Stabilo. Então, nessa cor especificamente, e do mesmo material, essas canetas, como chama? Hidrocor, se eu não me engano é isso, que elas têm água na composição, da Faber-Castell, que é essa cor aqui, ó. Eu acho belíssima essa cor de rosa, esse tom de rosa. Só que a ponta dela, eu acho que ela estraga mais fácil que a da Bic. E assim, eu escrevo bem leve, tá? Bem leve. De caneta colorida, tem essas três. Essas duas, assim, são favoritíssimas, Energel Clina. A azul, esse é o meu tom de azul favorito. Olha, que azul belíssimo, é um azul mais escuro. E a marrom. Então, essas costumam ser um pouquinho mais caras, mas eu consigo aproveitar na promoção por menos de 10 reais. Fora da promoção, elas chegam a 20. Na Amazon costuma ser uns 15, pelo menos. E essa Cis Lollipop, que também tem a preta dela, só que ela não é tão preta assim, e ela é 0,5. Então, eu gosto quando eu vou escrever, por exemplo, quando o tamanho do caderno é menor e eu quero que caiba bastante coisa. A minha letra fica menorzinha com ela, porque senão minha letra vai ficando gigantesca. Então, eu gosto quando eu preciso que eu tenha mais espaço para escrever, aproveite melhor esse espaço, ou quando eu quero fazer uma anotação menorzinha. Então, tô usando essa aqui, por exemplo, normalmente, e essa eu vou fazer só uma anotação pontual. E de marcadores, eu tenho usado bastante esse cinza da Cis, que é o meu tom de cinza favorito, e ele não borra atrás, assim, eu acho ele muito bom. Ele acumula pouco aqui. Eu tava passando meio desajeitada porque eu me gravei fazendo isso aqui, então não fica perfeito, né? Tá até meio torto. E essas brush, que tem essa pontinha aqui, ó, que é pra escrever eu acho elas péssimas. Mas uso elas como marca-texto. E fica, assim, maravilhoso. Tem um tom bem bonito. Faço meu código de cores com ela. Acho as cores bem bonitas. Tem mais uma cor aqui, se eu não me engano. E é isso que eu tenho usado mais. Me conta o que você achou desse formato do vídeo, se você quer ver mais comentários sobre o corpo por aqui, sobre esse livro Corpo. E se você gostou desse formato, que é uma mistura de resenha com vlog de leitura e outras aleatoriedades que a gente adora.
Se você não tá inscrito aqui ainda no canal, não esquece de se inscrever para não perder as novidades. Deixar o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo, porque isso ajuda muito na entrega dos vídeos, na divulgação do canal. E pode deixar a sua sugestão também. Caso você queira ver algum vídeo específico por aqui, só deixar a sua sugestão nos comentários e tem um gato aqui miando e me atacando. Até o próximo vídeo.